Saúdo a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É um grande privilégio e alegria para todos nós termos você nos acompanhando neste momento, nesta live realizada pela Igreja Presbiteriana do Brasil de Pontes e Lacerda. Mas com muita alegria também eu compartilho com todos que no próximo domingo, no dia 2 de agosto, nós retornaremos às atividades presenciais da igreja, em virtude da diminuição, glória a Deus por isso, graças a Deus, do número de casos de Covid-19 em nossa cidade. O conselho da igreja reunido decidiu agora por voltar, pois agora tivemos paz nos nossos corações com relação à preservação e o cuidado da vida da nossa população e também da nossa igreja. É claro que atendendo às normas, às restrições impostas, como o distanciamento, a limitação do número de pessoas, a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial, também que se evite contato físico, mas nós retornaremos às atividades comunitárias presenciais da igreja no próximo domingo, às 9 horas da manhã, com a Escola Bíblica Dominical. E o nosso desejo e a nossa oração é que, através da mensagem que será exposta neste momento, que você e sua família e todos aqueles que nos acompanham, que sejam abençoados por Deus através da sua palavra. E para tanto eu quero convidá-los para que abram vossas Bíblias, para que acompanhem a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10. Nós vamos ler dos versículos 12 a 21. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 a 21. Nos diz assim a palavra de Deus: exortação à obediência. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra, tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor, teu Deus, temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Amém. Vamos orar, pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, eterno, bendito e soberano Pai, obrigado pela oportunidade de compartilharmos da palavra do Senhor. Obrigado pela oportunidade de, através das redes sociais, recebermos esta palavra neste momento. Obrigado pela vida de todos aqueles que estão acompanhando a transmissão desta mensagem. Deus, que o Senhor
Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, nos purifique das nossas faltas e nos dê condições para aprendermos, para sermos exortados, para extrairmos lições e aplicá-las às nossas vidas deste texto que nós acabamos de ler. É o Senhor quem fala. Que o Senhor possa poderosamente falar ao coração de cada um. Que o Senhor venha nos iluminar, nos dar o entendimento necessário. E que o Senhor use, como lhe aprouver, a vida deste teu servo, pecador, aqui à frente da tua igreja, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Todos nós, inegavelmente, rico, pobre, culto, menos cultura, mas todos nós, inegavelmente, nós estamos sujeitos a prestarmos obediência a diversas pessoas e também a diversas instituições que exercem autoridades sobre as nossas vidas. Nós, como filhos, devemos obediência aos nossos pais, como empregados, aos nossos patrões, devemos obediência aos nossos governantes, aos nossos magistrados, às leis que regem o país e assim muito mais. Obedecemos porque essas pessoas ou instituições, elas têm poder sobre nós, elas possuem autoridade sobre nós, e não apenas para fazer cumprir as suas determinações, como também para nos punir quando nós não cumprirmos aquilo que eles determinaram. E normalmente nós respeitamos aqueles que estão investidos de autoridade, primeiro pela sua condição de autoridade e também para não sermos punidos por isso, ou seja, para não sofrermos as consequências da nossa desobediência. Por isso nós obedecemos. Entretanto, quando o assunto é Deus, quando se trata de obedecer a Deus, parece que nós temos muito mais dificuldade. Não temos tanta dificuldade em obedecer às leis impostas pelos homens, as quais devem sim serem obedecidas, mas quando se trata de Deus, ou seja, em obedecer a Deus, nós temos mais facilidade em desobedecer. Aparentemente, é muito mais fácil cumprir as leis criadas pelos legisladores humanos do que a lei de Deus. Mas, assim como existem motivos para cumprirmos as leis dos homens e nos sujeitarmos a essas autoridades, muito mais razões ou motivos existem para cumprirmos a lei de Deus. Muito mais razões existem para nos sujeitarmos a Deus. Por isso o tema da nossa exposição bíblica hoje é: por que devemos obedecer a Deus? Quais as razões? Existem motivos plausíveis para isso? Aqui no livro de Deuteronômio, nós encontramos neste livro 3 discursos proferidos por Moisés pouco antes de morrer. E nesses discursos proferidos por Moisés antes da sua morte, ele recapitulou ao povo de Deus todas as leis de Deus. E aqui no texto lido, que nós tomamos para análise neste momento, nós temos aqui alguns motivos pelos quais nós devemos obedecer a Deus. Por que devemos obedecer a Deus? Em primeiro lugar, porque Ele é Deus. A primeira grande razão para obedecermos a Deus é essa: porque Deus é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele, com sua palavra, criou o universo, trazendo à existência o que nada existia. O ser humano é obra das mãos de Deus.
Ele foi criado conforme a sua vontade e conforme o seu propósito, que Ele mesmo estabeleceu. Desta forma, Deus é a razão de ser de todas as coisas. Porque tudo aquilo que existe, tudo aquilo que veio à existência, converge em Deus, pertence a Deus. Nós lemos isso no versículo 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra, e tudo o que nela há, pertence a quem? Pertence a Deus. Deus é Senhor e soberano, aquele que criou as leis do universo e colocou no coração do homem que foi criado por Deus a sua lei. Por isso que nós temos a noção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Não é porque nós sabemos o que é certo, ou porque nós sabemos fazer o que é correto. É Deus quem coloca no coração do homem esta noção de certo e errado. Então, nesta condição, nós olhamos para Deus como a autoridade suprema do universo. Não existe no mundo autoridade maior do que a autoridade de Deus. Versículo 17: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Existem autoridades humanas às quais nós devemos obediência, mas não existe nenhuma autoridade humana que não tenha sido colocada naquela posição de autoridade por Deus. Nenhuma autoridade humana existe sem ser instituída por Deus. É isso que nos ensina a palavra de Deus em Romanos capítulo 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele constituídas. Queridos, se nós prestamos obediência às autoridades humanas, que dizer então àquele que tem o poder para instituir essas autoridades e destituí-las do poder a qualquer tempo? Nós podemos até nos enganar. Nós podemos enganar os seres humanos investidos de autoridade. Nós podemos burlar leis. Nós podemos escapar das sanções previstas na lei. Vemos aqui em nossa cidade o toque de recolher a partir das 10 horas. Quantas pessoas tentam enganar a polícia, fugir da polícia, enquanto a polícia deveria estar fazendo o seu trabalho de cuidado da nossa cidade, da nossa população. A polícia tem que estar atrás de pessoas que estão tentando burlar as leis, fugir, enganar, mentir, e às vezes alguns conseguem, mas Deus é impossível de ser enganado. Por quê? Porque Deus vê todas as coisas, nada está encoberto aos olhos de Deus. Provérbios 15, verso 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele vê todas as coisas. Deus tem o poder de fazer coisas que aos nossos olhos são completamente impossíveis. Todos os seus feitos na história da humanidade, e particularmente na história do seu povo, da sua igreja, devem servir para que nos lembremos de quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso. Por que devemos obedecer a Deus? Em primeiro lugar, porque Ele é Deus. Segundo lugar, por que devemos obedecer a Deus? Porque Deus nos ama. Porque Deus nos ama. Embora Deus requeira de nós uma obediência fundada na sua soberania, na sua autoridade
no seu poder, na sua condição de Senhor absoluto sobre todo o universo, essa não deve ser a nossa única motivação para obedecê-lo. Caso contrário, seria apenas uma relação entre um rei tirano e o servo subserviente. Há uma outra razão, muito maior, para que obedeçamos a Deus: o seu amor por nós. Versículo 15: tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Deus estabelece conosco, Ele escolhe, Ele vem, e Ele nos separa, e Ele estabelece conosco uma relação diferente, através da qual Ele demonstra o seu grande amor por nós. Quando Deus estabeleceu os seus mandamentos para que nós os obedecêssemos, Deus não pretendia simplesmente nos tratar como súditos, mas como filhos. E os seus mandamentos, além de refletir a sua santidade, têm como propósito que nós tenhamos uma vida plena na sua presença. Ao determinar os seus mandamentos, ao determinar a sua lei, Deus faz isso almejando o nosso bem. É o que nós lemos nos versos 12 e 13. Os mandamentos de Deus demonstram que Ele quer nos ensinar a viver de uma forma reta e íntegra. Que Deus quer nos ensinar a viver de uma forma em que a nossa vida física, a nossa vida espiritual, ela seja preservada, que a nossa fé, ela seja fortalecida. Deus quer que nós andemos nos seus mandamentos para que recaiam bênçãos sobre nós, sobre nossa família, para assim Deus nos conceder uma vida próspera e feliz. E acima de tudo, Deus quer que nós cresçamos em santidade diariamente. E qual é o caminho para isso? A obediência à sua palavra. A obediência à palavra de Deus é um dos pilares para o nosso crescimento. Deus pretende que nós cheguemos à imagem do seu Filho, Cristo Jesus. Nós somos cristãos, servos de Cristo. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, se referia a pequenos cristos, porque eles eram parecidos com Cristo, não em aparência, mas parecidos com Cristo na sua vida, na sua atitude, no seu amor, na sua devoção, na sua obediência, no seu louvor, na sua comunhão, na sua adoração. E é isso que Deus quer de nós. Deus pretende que nós cheguemos à imagem de Cristo, o Filho que foi obediente até a morte de cruz, e que em todos os momentos de sua vida Ele glorificou o Pai. E a maior prova do amor de Deus por nós foi o fato de Deus ter enviado o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Porque nós, como transgressores da sua santa lei, estávamos sujeitos à condenação imposta por essa lei. Mas Cristo nos substitui no cumprimento da pena. Morre em nosso lugar, a fim de que pudéssemos ficar livres desta condenação e servir a Deus sem contaminação do pecado em nossas vidas. Deus nos fez seus filhos por meio de Jesus Cristo. Não é pelo que você tem, não é pelo que você faz, não é pelo que você dá. Deus nos fez seus filhos através de Jesus Cristo. E este amor que Deus demonstrou e tem demonstrado por mim e por você diariamente deve nos levar a obedecermos os seus mandamentos com gratidão,
sabendo que tudo aquilo que Deus prescreveu para que andássemos de acordo com essas leis, tudo isso é para o nosso bem, para o nosso proveito. Por que devemos obedecer a Deus? Porque Ele é Deus, porque Deus nos ama, e em terceiro lugar, por amor a Ele. Devemos obedecer a Deus porque nós o amamos. Além de obedecermos porque Ele é Deus, porque Ele nos ama, devemos obedecê-lo também porque nós o amamos. Pense em um relacionamento entre pai e filho. Em um relacionamento entre pai e filho deve existir o quê? Amor mútuo. Amor de ambas as partes. Os pais amam os seus filhos e fazem o possível para que os seus filhos se tornem pessoas de bem, pessoas bem-sucedidas, exercendo autoridade sobre eles, impondo regras e limites, enquanto tem essa condição. Os filhos, por sua vez, amam os pais. E por amar os pais, esse amor os leva a se submeter à autoridade dos pais. Embora muitas vezes possam surgir conflitos. E o amor que Deus tem por nós deve encher o nosso coração de tal forma, encher o nosso ser de tal forma, que nós observamos com amor as suas ordenanças. Com amor. Aqui no livro de Deuteronômio, se você voltar um pouquinho no capítulo 6, versículo 4 e 5, diz assim a palavra de Deus: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Queridos, ir para a igreja, se tornar membro da igreja, participar de culto, acompanhar live, cantar, tocar, pregar, ou qualquer outra coisa que nós fizermos, observar a lei sem amar é algo totalmente sem proveito. Como nos ensinam as Escrituras, nenhum ato tem valor real se não existir amor. É o que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 13. Uma igreja cheia de dons, uma igreja com todas as condições para servir a Deus, mas uma igreja que é duramente repreendida pelo apóstolo Paulo, porque existia de tudo naquela igreja, menos amor. Então nada fazia sentido. Se nós amamos a Deus verdadeiramente, com todas as nossas forças, reconhecendo nele o nosso Pai, o nosso Senhor, reconhecendo que Ele nos ama infinitamente, então, inevitavelmente, nós nos sentiremos inclinados a obedecê-lo. E nos sentiremos mal quando nós agirmos de forma contrária à sua vontade, pois sabemos que o seu amor por nós é um amor superior e perfeito. A Bíblia, ao narrar a história de Israel, o povo de Deus aqui no passado, demonstra que em muitas ocasiões houve um esfriamento do amor do povo por Deus. E este esfriamento do amor do povo por Deus se demonstra na desobediência reiterada dos mandamentos do Senhor, na falta de gratidão, na indisposição de servir ao Senhor. E Jesus foi muito claro ao dizer que a maior prova de amor a Ele, sabe qual é? Obediência. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, Jesus diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Você ama a Deus? Você ama a Deus? O nosso amor a Deus
deve resultar em obediência. É fácil cantar: Jesus, eu sou apaixonado por ti. Deus, eu te amo. Deus, eu te louvo. É fácil dizer, é fácil cantar, é fácil levantar as mãos, é fácil pular, é fácil se emocionar. Mas isso não é prova de amor verdadeiro a Deus. Prova do verdadeiro amor a Deus é obediência. Por que que nós devemos obedecer a Deus? Porque nós o amamos. E se nós o amamos, nós o obedecemos. Isso não significa que quem ama a Deus não vai errar, que é perfeito em tudo. A começar pelo pastor desta igreja. Todos nós erramos. Porque a nossa natureza pecaminosa, todos os dias, em todos os momentos, não só neste momento de pandemia, como muitos estão usando como desculpa, mas em todos os momentos da nossa vida, a nossa natureza pecaminosa tenta nos afastar de Deus, tenta nos distanciar da vontade de Deus. Mas quando nós o amamos e cometemos um ato de desobediência, fazendo aquilo que Deus disse para não fazer, ou deixando de fazer aquilo que Deus disse para ser feito, nós ficamos tristes, nós nos arrependemos, da mesma forma que aconteceu com Davi, Pedro e muitos outros servos de Deus do passado. Errar não é sinal de falta de amor a Deus. Agora, persistir no erro sem sentir arrependimento, isso sim pode ser um sinal de falta de amor a Deus. Por que devemos obedecer a Deus? Primeiro, porque Ele é Deus. Segundo, porque Ele nos ama. Terceiro, por amor a Ele. E quarto e último lugar, por que devemos obedecer a Deus? Porque a obediência a Deus resulta em bênçãos para as nossas vidas. E como nós gostamos de bênçãos, né? Mas nós gostamos assim: eu profetizo bênção sobre sua vida, eu profetizo cura, eu profetizo vitória, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Então eu vou fazer algo aqui, eu vou profetizar a bênção na sua vida agora. Obedeça a Deus e receba a bênção. Porque quando nós o obedecemos, a obediência a Deus resulta em bênçãos sobre nossas vidas. A obediência a Deus resulta em benefícios diretos a nós mesmos. Nós somos agraciados com bênçãos que Ele tem reservado para aqueles que o temem e andam nos seus caminhos. Queridos, Deus promete derramar diversos tipos específicos de bênçãos sobre aqueles que obedecem à sua voz. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, você vai ver algumas: fertilidade do homem, fertilidade da mulher, fertilidade da terra cultivada, fertilidade dos animais criados, sustento, vitória sobre o inimigo, êxito no trabalho, proteção divina, respeito perante as pessoas, equilíbrio financeiro e inúmeras outras bênçãos. Então você quer ser abençoado? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça ao Senhor. Por que devemos obedecer a Deus? Porque nós somos abençoados por Deus através de uma vida de obediência. Se nós fizermos algo de bom ou ruim, Deus não é afetado pela nossa condição. Deus continua sendo Deus. Deus não fica maior ou menor por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A glória de Deus não aumenta e nem diminui por causa das nossas atitudes. O poder de Deus, independente daquilo que nós fazemos, continua o mesmo. Se nós obedecermos ou não, Deus não vai entrar em crise existencial. Ele continua sendo Deus.
independente do que eu ou você venhamos a fazer. Mas de uma coisa você pode ficar certo: o bem ou o mal que fazemos vão refletir sobre as nossas vidas e também sobre as pessoas que estão próximas a nós. Nós é quem seremos favorecidos ou prejudicados com os nossos atos. E assim, as pessoas também próximas a nós, elas serão favorecidas com a nossa obediência ou com a nossa desobediência. Assim, obedecer a Deus é algo que redunda em bênçãos, benefícios para nós, nunca malefícios. Mesmo que através da obediência a nossa vida seja ceifada aqui na face da terra, como de muitos irmãos foram no passado, mas ainda assim resulta em benefício, porque imediatamente abriram os seus olhos na glória junto do Pai. Sentiram de imediato o conforto do Pai. Então a obediência sempre redunda em bênção para as nossas vidas. Por outro lado, a desobediência trará resultados negativos. Pode ter certeza disso. E nós teremos que arcar com as consequências da nossa insubmissão. Portanto, nós não perdemos nada se obedecermos a Deus. Muito pelo contrário, nós só temos a ganhar. Mas perdemos muito se endurecermos o nosso coração. Perdemos muito se quisermos continuar andando conforme a nossa própria vontade. Perderemos muito se nós continuarmos ignorando os preceitos do Senhor. E eu concluo esta exposição da palavra de Deus dizendo que a obediência a Deus não deveria ser objeto de exortação dentro da igreja. Pelo contrário, seria de se esperar que agíssemos sempre conforme a palavra de Deus, e isso espontaneamente, movidos pelo amor e pela gratidão. Mas como nós estamos sujeitos ainda à influência da carne, do mundo, do diabo, é necessário que seja trazida à nossa mente essa realidade, para que nós sejamos vigilantes e não haja em nós motivos para sermos repreendidos por Deus, deixando de usufruir das maravilhosas bênçãos que Deus tem reservado para nós. E eu finalizo dizendo que o amor de Deus nos inunde de tal forma que se torne impossível deixar de obedecê-lo em todo e qualquer momento da nossa vida. Você tem aí uma semana pela frente. Que o amor de Deus o constranja, nos constranja a sermos em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações, obedientes à tua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvamos e bendizemos o teu nome, agradecidos pela tua palavra, Pai. E te pedimos, ensina-nos a amá-lo verdadeiramente. Pois quando nós o amamos verdadeiramente, nós o obedecemos. Então, Deus, que o Espírito Santo do Senhor que habita em nossos corações, nos guie no caminho do Senhor. Nos guie sempre segundo o propósito do Senhor. Que venhamos a buscar a vontade do Senhor, os preceitos do Senhor, a viver os mandamentos do Senhor. Não apenas conhecer a palavra do Senhor, mas aplicá-la às nossas vidas. A começar pela minha vida, Pai. Aqueles que o amam de verdade, esses obedecem ao Senhor, Pai.
E o nosso desejo e a nossa oração é que o amor do Senhor, um amor inexplicável, um amor imensurável, que o amor do Senhor venha inundar a sua igreja, inundar o coração do seu povo de tal forma que seja completamente impossível para cada um de nós deixar de cumprir os mandamentos do Senhor em nossas vidas, Pai. Nos guie por este caminho, nos guie neste propósito, e que assim venhamos a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Essa é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você possa refletir nessas palavras, e que no decorrer desta semana, lembre-se de que a maior prova do nosso amor a Deus não é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, aquilo que contribuímos, aquilo que nos coloca em evidência, aquilo que vem a chamar a atenção. Não, é simplesmente uma vida de obediência, obediência à sua palavra, e que nós sejamos um povo conhecido pela obediência à palavra de Deus, e assim nós seremos conformes à imagem de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, e lembre-se, mesmo diante das dificuldades, obedeça a Deus, pois a obediência mostra o nosso amor a Ele, e a obediência também redunda em bênçãos sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.